Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Eu sou Matusalém especialista e este é o programa Cenário Bíblico. E hoje eu quero falar sobre a biografia de Jeremias, tá bom? Para vocês que pregam a palavra, que ministram sermões, este vídeo será muito importante. E o primeiro detalhe que eu deixo para vocês concernente à vida de Jeremias é o seguinte: Jeremias nasceu no ano 647 a.C. Isso é muito importante, mas esse tempo é um tempo próximo, tá bom, pessoal? Então Jeremias nasceu em 647 e depois ficou no anonimato por 20 anos aproximadamente. E quando Jeremias estava com 20 anos, Deus o chamou para o ministério profético, tá? Então Jeremias ficou 20 anos no anonimato, estudando, tá, a palavra de Deus em relação ao seu sacerdócio. Lembrando que o pai de Jeremias era um grande sacerdote. Então Jeremias estudava, fazia faculdade em relação ao sacerdócio. Ele queria ser um sacerdote. E Jeremias, na verdade, ministrou como profeta aproximadamente 40 anos. Então observa que foi um ministério muito longo, 40 anos. E depois desses 40 anos de ministração, quando Jeremias já estava com 60 anos, aproximadamente, é claro, o povo de Israel fugiu para o Egito, porque o Império Babilônico estava predominando naquela época, e o povo de Israel, para fugir de Nabucodonosor, do Império Babilônico, fugiu para o Egito e levou Jeremias como cativo para o Egito. E a história vai dizer que Jeremias ainda viveu no Egito por aproximadamente 15 anos. E por esta ideia histórica, Jeremias morreu com os seus 75 ou 80 anos de idade. A história, a tradição vai dizer que Jeremias morreu apedrejado. Outra tradução diz que Jeremias morreu queimado, porque Jeremias era da descendência dos levitas, não é verdade? E um levita, quando pecava contra Deus, eles eram queimados, eles não poderiam ser apedrejados. Todos os sacerdotes que pecavam, tá, o povo queimava a fogo. E isso é muito importante porque, na verdade, Jeremias não pecou contra Deus. Mas como Jeremias se levantou como profeta e começou a pregar contra o pecado do povo, o povo então amaldiçoou Jeremias e o queimou, destruiu, incinerou o corpo de Jeremias, tá? É bom lembrar que Jeremias também está lá nos Heróis da Fé. Jeremias, foi um grande herói da fé, baseado lá no livro de aos Hebreus, capítulo 11, tá bom? Esses detalhes são maravilhosos, mas eu quero deixar outros detalhes mais aprofundados. Geralmente as pessoas pregam e não sabem quais que são realmente a genealogia de Jeremias. Então, pessoal, se você pegar a Bíblia de Jerusalém, essa Bíblia maravilhosa, e outras Bíblias, como a Septuaginta, a Vulgata, uma Bíblia babilônica, ou assíriaca, você vai entender que Jeremias é filho de Eliquias. E Eliquias é um descendente de Eli. E como vocês sabem, pessoal, Eli era o sumo sacerdote, que morava em Siló. E os filhos de Eli, chamados Ofni e Finéias, pecaram contra Deus. Então se levantou um profeta e amaldiçoou a casa de Eli, não é verdade? E então Ofni e Finéias morreram na batalha contra os filisteus. Segundo a história, foi o gigante Golias que matou Ofni e Finéias, não é verdade? E então a esposa de Ofni, que estava grávida, morreu
mas nasceu um menino que recebeu o nome de Icabode, ou Icabode, que significa foi-se a glória de Deus, porque a arca da aliança foi tomada pelos filisteus. E dessa descendência de Ofni, Finéias e Icabode, nasceu então Iliquias, que é o pai de Jeremias. Então vamos fazer um resumo final aqui. Essa descendência de Jeremias vem passando aí de Eli, e depois passou por Ofni e Finéias, passando pelo Icabode, chegando em Abiatar. Abiatar pecou contra Salomão, não é verdade? E Salomão mandou que essa família de Abiatar fosse morar lá na cidade de Anatote. E aí nasceu Eliquias e posteriormente nasceu Jeremias, que estava sem dúvida nenhuma debaixo de uma grande maldição profética, não é verdade? E não era fácil para Jeremias sobressair naquele tempo, porque estava debaixo de maldição e os outros sacerdotes da tribo, ou da linhagem ali de Zadok, queria assumir a liderança, uma vez que o sacerdócio, que era proveniente de Eli ou de Abiatar, estavam amaldiçoados, porque Eli pecou, Ofni e Finéias pecaram, e então a maldição foi alastrada nesta família, da descendência de Jeremias. E é por isso que você vê, Deus falando para Jeremias se destacar como profeta, e ele fala para Deus: Deus, eu sou uma criança. Mas na verdade, pessoal, Jeremias não era uma criança. Nessa época que ele fala que era uma criança, ele tinha aproximadamente 20 anos de idade. E todos nós sabemos aqui que ele pegaria o diploma sacerdotal com 25 anos de idade. Tá? Então faltava 5 anos de estudo para ele se transformar em um grande sumo sacerdote, ou em um sacerdote. E então Deus, de repente, confronta esse chamado de Jeremias, tira Jeremias da ação sacerdotal, da profissão sacerdotal, e coloca Jeremias na profissão profética. Isso era muito ruim, uma vez que a profissão profética não era assalariado, e a profissão sacerdotal era assalariado, e bem assalariado. Tá? Então, você observa que no capítulo 12, toda a família de Jeremias se revolta contra Jeremias, porque Jeremias, na verdade, perderia um salário alto, como sacerdote, e passaria a ser criticado pelo povo em relação ao chamado profético. Mas Deus estava realmente escolhendo Jeremias para essa obra. Estou colocando esse detalhe aqui, pessoal, para vocês terem argumentos para colocar em seus sermões, tá bom? E outro detalhe, a Bíblia Sagrada diz que Jeremias morava em Anatote, tá? Porque Anatote é uma cidade pequena, próxima de Jerusalém, uma cidade a 5 quilômetros, e essa cidade de Anatote, na verdade, era uma cidade presídio, era uma cidade onde todos os criminosos que praticavam crimes de alto padrão, eles eram mandados para essa cidade de Anatote. É por isso que Jeremias nasceu e se criou em Anatote, porque os pais de Jeremias eram amaldiçoados, porque Eli pecou, e Salomão mandou que a família de Eli fosse morar lá em Anatote. O que eu achei interessante, e tem como vocês também colocar nos sermões, é o seguinte: o Senhor disse para Jeremias: antes que você nasceste, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Então, esses detalhes aqui dá para você colocar no seu sermão, dentro de uma biografia, tá? Falando que Deus conheceu Jeremias antes de Jeremias nascer. Então a história vai dizer que a mãe de Jeremias estava grávida, e no 7º mês de gravidez, Deus veio do céu e entrou no ventre, no útero dessa mulher, e foi aí que Deus, dentro do tempo Kairos, mesclado aí com o tempo Cronos, fez
essa escolha, né, dentro do útero. Por isso que a história vai dizer que a mãe de Jeremias entrou no estado de aborto, no 7º mês, né, e as parteiras chegaram até ela e ela estava gritando de dores, e todas as parteiras achavam realmente que Jeremias seria abortado, mas na verdade é porque Deus estava conversando com Jeremias no ventre da mãe de Jeremias. Então o texto vai dizer: antes que você nasceste, eu te conheci. A palavra conhecer significa eu tive intimidade contigo. Eu te conheço por dentro e por fora. Não é conhecer de vista, mas conhecer em relação a um relacionamento. Então, antes de Jeremias nascer, Deus desceu do céu, veio no ventre desta mulher, tá? E teve uma conversa, uma parceria, um diálogo com Jeremias no ventre da mãe de Jeremias. Isso é muito importante. Dá para você colocar na sua introdução aí, ou você aplicando em sua mensagem, que muitos achavam que Jeremias ia realmente ser abortado, né? E, na verdade, os inimigos, entre aspas, né, que eram da outra tribo, chamado de Zadok, já estavam até alegres, né? E aí, na verdade, enquanto os inimigos achavam que Jeremias iria morrer, era porque Deus estava realmente conversando com Jeremias, né, no tempo de Deus, dentro da barriga da mãe de Jeremias. Aplica isso aí que vai ficar legal na sua mensagem. A outra parte vai dizer: e antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Então observa que dentro do útero, né, da mãe de Jeremias, dentro da barriga, houve, na verdade, um trabalho de Deus. Deus santificou, e a palavra santificar, dentro dos originais hebraicos, é regido por um trabalho, tá bom? Então, todas as vezes que você ouvir a palavra santificar, Deus santificou, houve um trabalho. A palavra santificar é derivada da palavra trabalho. Por quê, pessoal? Porque se você abrir o Salmo 51, está escrito, né, purifica-me com esopo. O que é esopo? É uma planta, né, do deserto, uma vassoura, onde o sacerdote molha na água sagrada e chapisca na pessoa, né? É uma forma de banho, é uma forma de purificação, de santificação. Então a história vai dizer que Deus entrou no ventre da mãe de Jeremias e ali Deus fez um ritual, um trabalho, santificando a vida de Jeremias, colocando à parte. Então Jeremias foi colocado à parte, dentro do ventre da sua própria mãe, antes mesmo de nascer, segundo a história, no 7º mês de gravidez, tá bom? Isso aqui é muito legal você colocar, realmente que tem algumas pessoas, pela presciência de Deus, escolhido, né, como, por exemplo, Davi, Jeremias, quem mais? O apóstolo Paulo, e uma série de outras pessoas dentro da Bíblia Sagrada, como Isaac, né, que foram escolhidos antes de nascer. A Bíblia apresenta 7 pessoas, diretas e indiretas, que foram escolhidas antes de nascer. Você vai colocar esses detalhes no seu sermão e vai ficar legal, tá? Aplicando que não foi nós que escolhemos a Deus, mas Deus escolheu a cada um de nós. Lembrando aqui, pessoal, que depois que você assistir todo esse vídeo, você vai ver um outro vídeo sobre Jeremias e a vara de amendoeira, tá bom, pessoal? Coloca lá Matusalém especialista, Jeremias e a vara de amendoeira. E aí você vai ver esses detalhes aí sobre a vara de amendoeira no chamado de Jeremias também. Vamos continuar aqui nesse assunto porque está tão legal, está tão bom e vai servir para muita gente colocar em evidência em seus sermões, como eu falei anteriormente. E aí as pessoas podem perguntar: como que Deus pode fazer uma loucura dessa? Na verdade, um Deus tão poderoso, tão grande, descer dos céus, entrar no ventre de uma mulher para conversar com uma criança no 7º mês, né, de gestação. Como que Deus vai santificar uma pessoa? E aí nós queremos realmente questionar a provisão de Deus, o poderio de Deus. E aí, se nós questionarmos essa ideia, temos que questionar também como que uma jumenta vai falar, não é verdade? Deveremos questionar como que uma baleia consegue manter um homem dentro do seu ventre por 3 dias e 3 noites, como que um corvo,
que é um animal imundo, não é verdade? E acima de tudo carnívoro, levava comida, carne para Elias. Como que esses corvos não comiam aquela carne, uma vez que os corvos eram animais carnívoros? Pessoal, provisão de Deus. Então, essa é uma ideia de Deus e não adianta questionar. Se formos questionar essa ideia de como Deus entrou no ventre para fazer toda esta obra, né, vamos questionar também muitas ideias da Bíblia Sagrada. Então, tem muitas ideias aqui que dá para você aplicar no seu sermão. Você quer entender o projeto de Deus? Você quer colocar Deus contra a parede para entender o projeto de Deus? Aí você vai colocar a tua mensagem que Deus é soberano nas suas ideias. Na verdade, Deus é magnífico em estrategiar, né, um caminho novo. E aí você vai ler lá o livro de Isaías 35, né, versículo 8, que diz que ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará caminho santo. Né? Os imundos não podem passar por este caminho, né? Mas até os loucos não errarão. Então observa que um sábio erra, um rico, né, é difícil entrar pela porta estreita, né? Mas um louco, doido, maluco, morre e consegue acertar este caminho, como fala Isaías 35. Então, pessoal, você vai resumir aqui sobre essa questão da biografia de Jeremias, é que Deus não esquece da sua promessa. Então, Jeremias ficou no anonimato 20 anos, estudando. Quando ele chegou aos 20 anos de idade, Deus apareceu para ele. Né? Deus apareceu para ele e falou, eu tenho uma obra, eu tenho uma missão. E aí Jeremias, então, começou a falar, eu sou uma criança. Mas aqui eu coloquei que Deus, primeiro, Deus não esquece da sua promessa. Se Deus falou, espera. Tá bom? Eu coloquei esse detalhe, que geralmente as pessoas estão no anonimato, tem que esperar a provisão de Deus. Lembrando que não é o pastor que vai te levantar, não é a liderança, o bispo ou o apóstolo. O chamado singular de Deus na tua vida, ele é particular e depende de você. Só depois o pastor vai aplicar na tua vida, para você não ser formado prematuramente. Não é verdade? Todas as pessoas que são formados prematuramente levam muitas quedas. É como você pegar uma criança e colocar para andar antes do tempo, tá bom? Então, não seja precipitado, fica no anonimato de Deus, porque o Deus que te escolheu vai cumprir, né, o chamado na tua vida, porque Ele não esqueceu da promessa. Deus não desiste, não é verdade? Deus poderia desistir, porque Jeremias disse, eu sou uma criança, tipo, não tenho condições, não quero ir, não é verdade? Mas Deus falou, não, eu te santifiquei, eu te purifiquei, tenho uma obra contigo, não vou perder o meu trabalho. Tá? A persistência de Deus em querer abençoar. Tanto é que Deus disse, eu te dei nações, povos, línguas, né? Para você ser profeta deles. Por isso que nós temos aqui na Bíblia o livro de Jeremias, porque ele fez o investimento. Né? Então, tem esses detalhes aqui que são legais para você colocar em seu sermão. Então, pessoal, quando alguém diz, poxa, você não tem condições de ser um sacerdote, você não tem condições de exercer um cargo ministerial, o que é que Deus vai fazer? Jeremias, se você foi amaldiçoado, se a tua família, né, foi amaldiçoada, e você mora em Anatote, na cidade da prisão, então faz o seguinte, eu vou melhorar o teu chamado. Né? Todo mundo está te rejeitando, mas eu vou te levantar como um profeta, vem para cá. Então é assim. Para as pessoas que estão caídas, Deus está dizendo, eu tenho um projeto, se não servir de uma forma, vai servir de outra, mas um detalhe importante é o seguinte, Deus, Ele vai investir na tua vida, porque esse é o propósito de Deus, isso é muito importante. E Jeremias disse, né, eu sou uma criança, quer dizer, olha o tanto que Jeremias era humilde, eu sou uma criança, e às vezes humildade demais acaba atrapalhando, aquelas pessoas que tem vergonha de cantar, de pregar, exercer o cargo ministerial, né? E aí vai atrapalhar. Ah, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei, eu não vou, eu não posso. E várias pessoas da Bíblia, né, surgiram com essa ideia, né? Como Moisés, por exemplo, Moisés disse, eu sou gago, eu perdi o equilíbrio do idioma egípcio, eu agora só sei falar, né, o idioma do meu sogro, que na verdade era o idioma midianita, né? Mesclado aí com siriarco ou coisa semelhante. Deus falou, não, Moisés, quem fez a língua do homem? Quem fez a boca? Eu vou te usar assim mesmo. Então não existe
dificuldade para Deus trabalhar. O que você tem na mão? Ah, Senhor, eu tenho uma vara. Seja fiel no pouco, porque no muito eu vou te colocar. É mais ou menos assim que você vai aplicar essa mensagem. Não adianta fugir dos preceitos. Deus quer te usar e acabou. Ele quer usar o que você tem. Eu vou investir na tua vida. O projeto de Deus é investimento, é somar, é multiplicar, é crescer, é abençoar, é eternidade. E para terminar aqui, pessoal, o que podemos observar é que Jeremias disse: Senhor, eu sou uma criança. Ele estava dizendo: Senhor, tem pessoas mais adultas, mais sábias, mais preparadas que eu, né? E esse caráter de pessoas, essa qualidade, está muito difícil, né, de se encontrar na igreja. Na verdade, está em extinção. Hoje, em muitas denominações, uma pessoa quer ser melhor que outra. No caso de Jeremias, Jeremias não tinha esse medo. Tá? Jeremias não tinha medo de Deus levantar uma pessoa primeiro que ele. Tá? Isso aí é uma qualidade da vida de Jeremias. Ele era um profeta nato. Ele tinha uma escolha nata. Ele não ficou com medo de perder cargos, de perder agendas. E você tem como aplicar isso também na sua mensagem. Jeremias não era daquele que puxava tapete, torcia o dedinho para que o CD do irmão pulasse lá no aparelho, para que o irmão gaguejasse na hora da mensagem, para que o irmão fosse aplaudido, né? Então Jeremias, ele tinha um coração limpo. Senhor, eu sou uma criança, tem pessoas melhores que eu, né? Pode levantar, eu não tenho medo não, eu sei que o Senhor é maior, deixa eu me formar e depois eu irei para a batalha. Isso que é muito importante você colocar na sua mensagem. E tudo isso aí faz nos entender que Jeremias, que estava fazendo uma faculdade, né, na verdade, ele estava querendo amadurecer primeiro. Ele sabia que a obra de Deus precisa de pessoas maduras, pessoas de maturidade, e que às vezes os púlpitos das igrejas não é lugar para criança, né? Entre aspas, ficar transitando, falando coisas que Deus não manda. Então, Jeremias, sendo conhecedor da sua estrutura e sabia que ele tinha um chamado nato, ele não tinha medo não. Pode levantar outro e quando eu me formar, tá, o Senhor me levanta. Então Deus antecipou a escolha no ventre, Deus antecipou o óleo na cabeça de Jeremias, porque lá vai estar escrito: antes que você nascesse, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu derramei o óleo sobre a tua cabeça. Né? No 7º mês de gravidez. Então observa que Deus estava antecipando o chamado. Aí fala de pressa. Deus tem pressa. Deus tem rapidez. Né? Deus está com pressa de levantar o profeta. Porque profeta de verdade mesmo está em extinção. Né? Então Deus tem pressa de levantar os verdadeiros profetas. E agora Deus novamente antecipa a escolha ministerial de Jeremias, tá bom? Então você vai aplicar tudo isso na sua mensagem, vai ficar maravilhosa a tua mensagem, como tipo de biografia para introdução, tá, pessoal? Depois que você assistir esse vídeo, você pode assistir um outro vídeo que eu estarei falando sobre Jeremias na casa do oleiro, tá bom? Jeremias 18. Muito importante, onde eu vou dar sequência a todas essas ideias aqui, tá bom? Que vai servir para te ajudar no crescimento. Que Deus te abençoe e te guarde, tá bom? Todos esses detalhes também estão no meu livro, a revelação completa do livro de Gênesis, por Matusalém. Depois vocês adquirem meu livro, tá bom? Muito bom. E assine meu canal, divulgue meus vídeos. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.